Muito bom. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras. Hoje mais uma live do Trabalhador e agora aqui falando sobre o movimento negro. Eu tenho a honra aqui de receber Frei Davi, que é uma liderança central do movimento negro do país, Frei Davi Raimundo dos Santos. Ele é presidente da ONG Educafro, Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, que promove a inclusão da população negra e pobre nas universidades públicas e particulares com bolsa de estudos. Boa noite, Frei Davi. Boa noite a todos os participantes. É uma alegria poder conversarmos aqui nessa live e sonhar com um Brasil melhor para o povo negro. Obrigado. Claudinho do Sueto. Claudinho de Oliveira, sambista, cantor e compositor, ex-integrante do grupo de samba Sueto, formado em Sociologia pela USP e Direito pela FDDJ. Claudinho se dedica hoje ao ativismo político em prol da população negra e periférica de São Paulo. Boa noite, Claudinho. Boa noite, Neto. Boa noite, Frei Davi. Boa noite, Luiz Pastel. Boa noite a todos que nos assistem, né? Eu já manifesto aqui também o meu respeito, né, e o meu apreço por essa figura histórica que é o Frei Davi, né, pela sua luta, né, pela inserção do negro e contra o racismo. Dizer também que é para mim uma satisfação muito grande participar desse bate-papo, sobretudo contribuir minimamente aí para uma discussão que é de interesse comunitário e, portanto, de interesse de todos nós. Uma satisfação muito grande. Eu que tenho a satisfação de tê-los aqui. Luiz Pastel, vice-presidente do Movimento Negro do PDT na cidade de São Paulo, aqui na capital. Luiz Pastel também é secretário de mobilização do Instituto Mosaico e formando em políticas públicas pela unidade UFABC, Universidade Federal do ABC. Boa noite, Pastel. Bom tê-lo aqui, querido. Estava com saudade de vocês, hein? Obrigado, Neto. Boa noite a todos. Boa noite ao Frei Davi, ao Claudinho. Uma honra compor a mesa aqui com vocês, discutindo um assunto tão importante, né, que é o racismo no país. E, de fato, eu, depois de estudar engenharia, decidi estudar lá na UFABC, através, inclusive, estudei pelos cursinhos populares, e estudo hoje a graduação em políticas públicas. Muito bem. Bom, meus amigos, eu quero começar esse debate já situando os recentes protestos aí pelo assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, pela polícia. Lá a gente viu aquelas cenas horrorosas e que naturalmente reverberaram em solo brasileiro, onde não faltam aí exemplos do racismo matando negros e negras diariamente. E, a partir disso, quero seguir para assuntos mais específicos do Brasil. Mas vamos lá. A formação do povo estadunidense é diferente da formação do povo brasileiro. Não é isso? Apesar de diversas similaridades, para vocês, quais as diferenças nos desafios que enfrentamos aqui e lá? E também, como situar a luta do povo negro contra o racismo no Brasil, aprendendo com os irmãos americanos, mas, ao mesmo tempo, sabendo das nossas particularidades como sociedade. Eu quero começar pela honra aqui da presença com o Frei Davi. Pois não. Bem, dizer para vocês que o assunto é bem delicado e oportuno. Que bom que, assim como Jesus morreu na cruz, balançou a humanidade, para nós, negros, o assassinato do nosso irmão George Floyd está sendo equiparado com aquele vigor para balançar toda a estrutura antirracista no mundo inteiro. Bom, a formação do povo negro norte-americano comparada com a formação do povo negro brasileiro, é importante essa avaliação, mas eu vou ficar só em um ponto, para poder ser bem rápido e dinâmico aqui na conversa. O povo negro norte-americano sempre conseguiu ter consciência de povo, de pertencimento. O povo brasileiro foi vítima de uma tremenda lavagem cerebral no tempo da escravidão pelos colonizadores, e a lavagem cerebral continuou cada vez mais intensa em todo o período republicano ou dito republicano. O fato é que sempre trabalharam
para que o negro negasse sua própria identidade. Eu lembro que nos anos 80, a filha do governador lá do Espírito Santo, um governador negro, Balbuíno Azeredo, a filha dele sofreu uma discriminação entrando em um edifício, e ali foi um debate nacional, e a revista Veja fez uma pesquisa e concluiu que de cada 100 afro-brasileiros, mais de 80, em graus diferentes naquele período, não assumia ou tinham dificuldade de assumir sua negritude. Portanto, volto a dizer e ficar nesse ponto aqui. Precisamos desenvolver no povo afro-brasileiro um sentimento de pertencimento. E vou pegar um exemplo bem aqui brasileiro. Torcida do Corinthians. Se um corintiano, acabou o jogo, um corintiano, ele é perseguido por alguém, todos os corintianos vão em defesa dele. Um flamenguista é perseguido por alguém, todos os flamenguistas vão em defesa dele. É esse sentimento de pertencimento que está faltando no Brasil. Não por culpa nossa, mas pela imposição e manipulação dos opressores. Claudinho do Sueto, como é que você vê isso? Diga para mim. Eu concordo em tudo que o Frei Davi falou. Realmente, essa questão da consciência do grupo é importante, né? É muito importante para a mudança de posturas, né? Ela também se reporta àquela consciência política, que é aquela coisa da gente se assumir, né, enquanto negro, né, pertencente a um grupo específico, né? E aí depois, acho que tem mais dois eixos super importantes para a gente, de alguma maneira, para a gente comentar aqui, né? A questão do entendimento crítico sobre as nossas demandas, né? Em primeiro lugar, a consciência tem que vir. Consciência política, consciência de grupo, pertencimento, tem que vir. Mas depois, a partir daí, o entendimento crítico sobre as nossas demandas. Porque, por exemplo, talvez a nossa demanda mais escabrosa seja o genocídio da população negra. Essa talvez não, com certeza é a nossa demanda mais escabrosa, né? Mas aí, como que se entende isso, né? O que vem a ser esse genocídio, uma política de genocídio, né? A gente pode entender como um conjunto de ações, omissões do Estado em relação a um grupo determinado, né? E aí isso vai implicar, evidentemente, na redistribuição de renda, né? Vai implicar também de colocar esse grupo, né, nos índices, sobre representar esse grupo nos índices de pobreza, de miserabilidade, de mortandade, né? À medida que a gente compreende, ganha essa consciência, né, e a gente compreende criticamente quais são as nossas demandas, acho que vem um terceiro, né, e do reposicionamento institucional. Aí é uma questão mesmo, né, é uma questão mesmo de mudar práticas, né, de mudar a prática dentro das instituições e mudar também a relação das instituições de instituição para a instituição, né? Então isso se reporta, né, ao racismo institucional e estrutural. Eu acho que é uma maneira da gente de alguma maneira chegar perto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele já passou por algumas fases aí e está um pouquinho mais adiantado, né? No Brasil a gente ainda precisa, talvez a gente ainda tenha problema ainda com a questão da identidade, com isso que o Frei Davi colocou e muito bem colocado, com a questão do pertencimento, a questão da consciência, a consciência de grupo, para a gente avançar depois para os dois eixos mais à frente, né? Pastel, como é que você vê isso aí? Liga o som, Pastel. Digo, nós precisamos pensar nas diferenças, não? Em primeiro lugar, a população, a maneira como os Estados Unidos foram formados, o sul dos Estados Unidos, os negros foram levados para trabalhar, né, nas lavouras. E aí a gente precisa primeiro entender que o negro ele foi sequestrado na África, pretos e pretas foram sequestrados na África e escravizados na América. Nos Estados Unidos, eles ficaram no sul dos Estados Unidos, né, nas lavouras, e no norte dos Estados Unidos foi uma outra composição de sociedade americana. Nos Estados Unidos, após a Guerra Civil, em que houve a abolição da escravatura no lar, houve, de uma maneira, leis que segregaram, mas o cidadão, o negro e a negra, foram tornados, de certa maneira, cidadãos.
porém foram segregados com as leis que vieram depois. No Brasil, a política econômica brasileira ela foi baseada na mão de obra escrava, né? Toda a economia brasileira é baseada na mão de obra escrava. Com a abolição da escravatura, o negro no Brasil não foi tornado cidadão brasileiro. O negro do Brasil simplesmente ele foi expulso, de certa maneira, das senzalas, das fazendas, e ele foi em direção aonde? Aos centros, em busca de trabalho. Porém, imediatamente foram feitas leis que tornaram o negro um cidadão de quinta categoria, na verdade, porque nem cidadão ele era. O negro não tinha direito ao estudo, o negro não tinha direito à terra, o negro não tinha direito a trabalho. Criaram algumas leis, por exemplo, a lei da vadiagem, em que o negro era preso porque estava na rua, não é? Então, automaticamente, o negro foi empurrado para as periferias. E lá, algumas senzalas, os negros não saíram dessas senzalas, eles permaneceram lá naquele local, onde criaram-se os primeiros quilombos, né? Aqueles quilombos, eu falo, pós a queda da abolição da escravatura. Enfim, trazendo isso para hoje, é uma continuidade de políticas públicas que continuam, de certa maneira, o genocídio contra a população preta, pobre e periférica. Então, as grandes diferenças entre as lutas sociais do negro no Brasil e nos Estados Unidos se dão por aí. Porque nos Estados Unidos a luta é por direitos civis, que eles não tinham os direitos civis. No Brasil, tem-se esse mito de que não há o racismo, de que os negros têm direito a tudo. E não é, a gente sabe que não é assim. Uma questão que a gente precisa entender também é que, na virada do século XIX para o século XX, foram os imigrantes vindos de muitos lugares do mundo para o Brasil e ao negro não foi dada a terra. E até hoje nós continuamos discutindo a questão da reforma agrária, que ela não existe. A questão de discussão do negro no Brasil, ela transpassa por vários aspectos da nossa sociedade, porque a nossa sociedade continua dizendo que não existe racismo, porém a gente sabe que nas periferias o negro ele é buscado, sim. Eu não falo não vou dizer majoritariamente pela polícia, eu não falo quanto estrutura a polícia, mas a gente sabe que há membros, há uma política incutida na mente de muitos policiais em que a busca pelo bandido, o bandido é o negro, não é? É na periferia, é isso que acontece. Então, acho que essas são algumas das diferenças entre a luta do negro no Brasil e nos Estados Unidos. Obrigado, Pastel. Frei Davi, a gente tem vivido na última década um certo avanço em determinadas áreas com maior representatividade da população negra em diversos setores. Por exemplo, a implementação de cotas nas universidades levou toda uma geração de negros e negras para as faculdades pela primeira vez na história desse país. Qual o tamanho do retrocesso que assistimos nos últimos anos, em especial com a crise econômica que afeta direta e cruelmente a população negra e periférica do país, e qual é o tamanho do desafio que Bolsonaro representa? Desculpe, Frei, seu som. Ótimo. Bem, primeiro, dizer para vocês que o problema grave do Bolsonaro, entre vários outros, é ele não ter mantido a fidelidade em garantir bolsa moradia para os jovens negros que entraram nas universidades. Então, o índice de jovens negros que começaram a faculdade pública com muita alegria e determinação, e em seguida, por não ter garantia de bolsa moradia e bolsa alimentação, é muito grande. Então, esse retrocesso está aí, está fazendo grande estrago. Segundo, independente do Bolsonaro, mas olhando a estrutura da sociedade brasileira, eu quero dizer para vocês que a lei de cotas possível, que conseguimos fazer aprovar com muita dificuldade, não é a lei ideal, foi a lei possível.
Por quê? Porque ela não nos garante 55,8% das vagas nas universidades. Ela pega 50% das vagas. Vou dar um exemplo: 100 vagas para medicina. 50% fica para os riquinhos. E outro 50% fica dividido em 4 grupos. Primeiro grupo, alunos brancos ou negros de rede pública sem exigência de corte de renda. Segundo grupo, aluno de rede pública com exigência de corte de renda de um salário mínimo e meio. Terceiro grupo, negros sem exigência de corte de renda. E quarto grupo, negro com exigência de corte de renda. Então, na prática, o que entra na universidade é um número muito pequeno de negros. A lei foi muito malandramente montada. Não aceitaram a nossa proposta de ter na lei a mesma percentagem de negros que há na sociedade brasileira, ou seja, 55,8%. Temos que mudar a lei. Agora é impossível nessa conjuntura. Então, o que fazer agora? O que fazer agora é a gente fazer um trabalho aqui do nosso lado. Porque tem outra coisa muito assim, triste que a gente tem que revelar para vocês, e com certa angústia. Mas os municípios e os estados não divulgaram com seriedade a lei de cotas para a população. De modo que você vai na periferia, em uma escola de periferia, e os alunos do terceiro ano, de cada 10 alunos que existe lei de cotas, 8 não sabem que a universidade pública é gratuita, 8 não sabem que a universidade é obrigada a conceder bolsa, moradia e alimentação. Então, tem um trabalho grande que o movimento negro, os sindicatos, partidos políticos precisam fazer, que é a conscientização. E nessa linha, eu quero partilhar com você, Neto e demais companheiros, que a gente, há 2 dias atrás, a Educafra elaborou uma carta que vamos entregar a cada partido político, mostrando onde os partidos políticos têm errado com a população negra. E aí, eu peço a você, como presidente do partido aqui no município, que acolha com atenção essa carta e ajude a cúpula do partido a encarar isso, porque é grave. Por exemplo, vou ser bem direto, hein? O PDT é prefeito, é governo em vários municípios. E desde 2014, conseguimos fazer aprovar a Lei Nacional de Cotas para Negros nos concursos públicos. E o STF, o Superior Tribunal Federal, ele deixou evidente que, uma vez feita a lei federal, todos os estados e todos os municípios estão autorizados a replicar a lei e melhorando a lei, inclusive. Jamais retrocedendo a lei, mas pode melhorar a lei infinitamente. E aí, fizemos uma avaliação rápida por cima e descobrimos que quase nenhum prefeito ligado ao PDT levou a sério o povo negro, não fez a lei municipal. Isso é gravíssimo. Então, eu faço um apelo a vocês do PDT que, por favor, trabalhem com vigor essa questão. Outra coisa, os partidos, inclusive o PDT, aprovou que 5% das verbas eleitorais fosse para mulheres. Os partidos, inclusive o PDT, aprovou que 5% das verbas eleitorais fosse para as mulheres. Ora, um grupo de mulheres corajosas enfrentou vocês, partido político, no Tribunal Superior Eleitoral e conseguiu convencer o Tribunal Superior Eleitoral a tirar de 5% para 30% da verba eleitoral. Então, para mim, foi uma vergonha os partidos políticos terem sido mesquinhos no direito da mulher. E agora, nós avaliamos a última eleição. E os 30% para mulheres, grande parte foi manipulado pelos homens usando mulheres laranja. Os 30% para mulheres, grande parte foi manipulado pelos homens usando mulheres laranja. E o resto do dinheiro para as mulheres foi aplicado em mulheres brancas,
excluindo de maneira nojenta as mulheres negras. Então, nós queremos que o PDT saia na frente e defina realmente que 15% dos 30% para a mulher e 15% vá imediatamente para as mulheres negras. Ora, Frei, vocês não têm mulheres negras líderes para a gente investir esse dinheiro. Nós investimos o dinheiro só em mulheres que estão com potencial de vitória. Gente, se fosse pensar assim, Lula nunca seria eleito presidente. Ele foi 4 vezes reprovado para presidente. Não conseguiu. Ora, portanto, nós temos que criar liderança. Como? Vocês, partido político, pegando 15% das verbas das mulheres, manter 15% com mulheres negras e 15% com mulheres brancas. Fazendo isso, vocês estarão dando sinal ao Brasil de que vocês estão levando a sério o movimento por respeito ao direito do povo negro no mundo e no Brasil. Parabéns, vou levar essa proposta para dentro. Nós temos um movimento negro muito bem organizado aqui na capital e os companheiros aqui podem falar sobre isso. Pastel, como é que você fala sobre essa questão que a gente está falando do retrocesso que a gente está tendo aí? Já estava com a crise econômica, aí veio o Bolsonaro para piorar a brincadeira. Como é que você fala? Olha só, eu falando como um homem negro, morador do Capão Redondo, aqui na capital, e estudante numa universidade pública, não é? Essa semana você vê a briga para que o Ministério da Educação, ele, no meio da pandemia, ele decide que os diretores, né, os reitores das universidades, serão, então, indicados por eles, não mais por eleição dentro das universidades. Esse é um retrocesso, não é? Querer empurrar a goela abaixo, nossa, as questões governamentais. Eu acho que é um retrocesso muito grande se a gente parar para pensar, então, que o Frei Davi agora diz do Lula, não é? Quantas vitórias nós tivemos, né? Enquanto população pobre, quantas vitórias nós tivemos nos últimos anos e que ela vem sendo jogada abaixo, né? Um governo inepto, um governo que não tem um plano de Estado. Melhor, na verdade, tem um plano de governo que é destruir tudo, né? Destruir tudo por terra. E aí eu queria só fazer algumas considerações. O Frei Davi muito bem coloca a questão das cotas, né? E como aluno da universidade pública e pertencente a um DA da universidade, eu tenho discutido muito a questão, né? Eu gasto, por exemplo, 3 horas para chegar do Capão Redondo até São Bernardo, onde é o campus da universidade, e que a universidade não tem dormitório estudantil, por exemplo. São apenas cedidas por ano 200 bolsas de auxílio de R$300 para você tentar alugar alguma coisa perto da universidade. E se você conversar com qualquer estudante de periferia que estuda em uma universidade pública nesse estado, as dificuldades são as mesmas, não? O acesso é muito difícil. E todo o retrocesso é por isso. Cada vez que você luta para conseguir um direito, vem um governo como esse e nos nega, e nos quer negar. No meio de uma pandemia que nós deveríamos estar discutindo política pública de qualidade na saúde, na moradia, na educação, a gente está discutindo economia. Então, o retrocesso passa por aí, né? Claudinho, como é que você vê esse retrocesso que a gente está tendo? E vou repetir mais uma vez, ele já vinha um retrocesso por causa da crise econômica. E a gente sabe, a mulher preta era primeiro demitida, depois aí vieram os negros, e agora com o Bolsonaro, com essa política racista que tem, como é que vocês veem isso? Cara, eu penso que é lógico que tem uma importância muito grande, né? As políticas as políticas de inserção da população negra. Mas eu acho também que ela deve vir com uma consciência, né, da população negra sobre o fato disso ser uma conquista, né, as duras e por organismos internacionais. Eu acho que precisa aperfeiçoar. Poxa, uma pessoa tem que sair daqui de São Paulo, né, prestou uma prova
né, e tem que sair daqui de São Paulo para prestar um curso no Mato Grosso do Sul, ele tem que ter todas as condições, né, lá, poxa, para morar, para comer, para tomar condução, né? Então, eu acho que tem que ser aperfeiçoado, tem que ser, mas concomitantemente, né, a consciência de que isso é uma conquista, isso não é dado, não é uma dádiva do Estado, né, isso deve prevalecer. E a gente tem visto muito que a população, muita gente na população negra tem esse entendimento, né, de que não, eu sou tão igual intelectualmente, né, e biologicamente a qualquer branco, então não preciso de políticas, né? Políticas para que políticas, né? Mas aí também não consegue compreender que a questão não é essa, né? Que a questão é que um grupo saiu na frente, que um grupo tem todos os privilégios, tem condições de fazer bons cursinhos, tem condições de não trabalhar e se dedicar totalmente aos estudos. Então, a gente precisa compreender isso. Acho que a gente vai entrar então naquela coisa da questão, né, de compreender as nossas demandas, né? Isso é fundamental. E a questão também do reposicionamento institucional passa por isso também, né? Porque esse aperfeiçoamento, né? Essa mudança de práticas, essa mudança de leis, é isso que realmente, né, vai fazer que a gente se afirme, né, enquanto negritude no país, né? Então, eu acho que dentro desse eixo está essa discussão, né? Dessa discussão, o que foi feito, o que foi conquistado, é super importante, tem que ser mantido, né? Como política de Estado, como o Frei Davi colocou, e o Luiz Pastel também, né? Não tem que ser algo que seja imediatista, que amanhã mudou o governo, então essa política ela perde qualquer eficácia. Então, tem que ser uma política mesmo de Estado, que tenha permanência, né? Que tenha condições de ser autossustentável, tenha condições a curto, a longo e médio prazo, né? Favorecer desenvolvimentos, né? Favorecer, inclusive, nas periferias, né? Aquela questão onde são políticas voltadas para uma infraestrutura que seja adequada, né, que seja econômica, que seja urbana, que seja social, né? Isso é super importante, porque a partir daí a gente consegue, então, produzir uma produção de insumos, né, que são importantes para o desenvolvimento do território, né, das periferias. Isso é qualificação, isso envolve qualificação, isso envolve emprego, né? Isso envolve capacidade tecnológica, isso envolve um monte de coisas que são importantes. Então, é evidente que a gente tem que ter uma postura completamente diferente diante dessas políticas, né? Entender qual é o propósito dessas políticas, né? E o quão essas políticas estão aí e também são implementadas de qualquer modo, justamente por essa falta, né, essa falta de compreensão do que elas representam e a luta que foi necessária, foi preciso, né, para colocar essas políticas aí, né? Perfeito. Enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui pensando o que falou o Frei Davi sobre a questão dessa carta que ela vai fazer, um ato. Eu estou pensando até já começar a combinar com o Pastel, todo o movimento negro da capital, fazer um ato dentro do partido para receber essa carta que o Frei Davi está falando, que eu acho que a gente deve fazer para poder chamar o diretório, ver todo mundo, vai ver como é que nós recebemos essa carta, a primeira coisa. E depois, eu creio que nessa carta também deve estar constando essa questão da partição para as mulheres negras, a metade do Dia das Mulheres, para a gente levar para dentro e começar a fazer um barulho grande para que o partido assuma isso. E também fazer dentro das prefeituras municipais, jogar para comprometer. E eu quero crer que o PDT da capital se comprometerá, se caso fizer parte do governo eleito aqui na capital, com os compromissos que a gente possa fazer dentro dessa carta que o Frei Davi vem levando. Perfeito, Frei? Oi. Vocês imaginam que... Vocês estimam que vocês estão em quantas prefeituras do Brasil, mais ou menos? Eu tinha esse número até há pouco tempo. Puxa vida. Mas eu... Mais ou menos. Eu acho que deve ter umas 600, 800 prefeituras no Brasil. Eu posso até o final do programa, te dar esse número. Você vê que dá para repercutir. E olha só, vocês, Movimento Negro do PDT, vão conseguir, se Deus quiser, e Zumbi e o George Floyd, a fazer com que 600 prefeituras adotem, nos próximos 60 dias, cota para negro, porque tem isso também, hein? Tem que adotar logo, porque daqui a um pouquinho é proibido fazer leis como esta. Se não adotar já,
já era, vai perder o time. Eu não sei se já não passou o prazo, por causa da legislação eleitoral, tem um período de 6 meses antes da eleição, a partir de tal momento não pode fazer, porque pode parecer prática eleitoreira, mas fazer com que os candidatos do partido assumam como compromisso para que janeiro assuma já com esse compromisso. Essa é a luta que eu posso me comprometer contigo, Frei. Se puder pedir um favor, que alguém da sua assessoria, que está agora ouvindo o programa, pesquise isso com precisão. Qual é o prazo último para poder fazer a apresentação de uma lei dessa? Alguém da sua assessoria fazer essa pesquisa e nos mandar, porque esse dado esclarece a sociedade também como um todo. E a gente está aqui para ajudar a sociedade a ser mais forte, mais consciente dos seus direitos. Davi, eu gostaria de lembrar que aqui na capital de São Paulo, para as próximas eleições municipais, nós acordamos que 30% dos candidatos serão negros e negras. Isso já é um acordo entre nós. E é um avanço. Uma luta, né? Um compromisso nosso. E os 30% de mulheres, nós queríamos atingir os 50%, na verdade. Foi um acordo também que nós fizemos. Ainda não atingimos, se não me engano, nós estamos em 40% de mulheres, não é? E aqui não tem laranja. Quero lembrar muito bem disso. Todas as mulheres que estão saindo candidatas no PDT da capital de São Paulo, elas são candidatas, lutadoras, mulheres que estão aí lutando à frente do movimento. E não são apenas mulheres brancas. Quero lembrar que essas mulheres também são mulheres, são mães negras, mulheres negras do movimento negro. Isso precisa ficar enfatizado. Agora, Luiz, que bom saber dessa notícia, mas eu quero lhe pedir o seguinte: é fundamental garantir, junto com essa percentagem de mulheres negras saindo candidatas, garantir o dinheiro. Porque sem dinheiro não tem, é brincar com coisa séria. A questão financeira é gravíssima no mundo eleitoral brasileiro, que virou uma armadilha para eleger os mesmos, os que têm dinheiro. Então, agora, a gente sabe que essa luta agora, de que cada partido político já tomar iniciativa e já adotar que 15% das verba de mulheres vá para mulheres negras, é fundamental. E até aproveito para falar para vocês que o ministro Barroso, não sei se vocês viram, quando ele tomou posse, ele falou sobre a inclusão. Vocês chegaram a ver esse detalhe? Não, né? O ministro... Tentem ver o vídeo, eu até posso mandar para vocês agora aí, o vídeo do ministro Barroso, na posse dele, falou abertamente isso. Agora, por que ele falou isso? Olha que bacana. Porque lá no Tribunal Superior Eleitoral tem um processo da Educafro, que é o... Vou até dar um número para vocês, caso alguém seja advogado e queira correr atrás, vai ser uma maneira de vocês até fazer, quem sabe, uma carta de apoio a esse processo, a esse documento que vai ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral nos próximos, talvez, 10 dias. O número do documento é CTA 006-47.201.9.6.000.000. Portanto, essa peça será julgada nos próximos 10 dias e essa peça define o que está em jogo ali. Nós estamos solicitando que o Tribunal Superior Eleitoral reconheça como um equívoco do tribunal quando obrigou os partidos a sair de 5% e ir para 30%. Estamos falando para o tribunal que eles se enganaram porque faltou definir 30%. 15% vai para mulheres negras e 15% para mulheres brancas. Então, esse problema já está judicializado. No entanto, seria assim de uma estrondosa notícia se vocês, PDT, saírem na frente do tribunal. Vocês vão ganhar aplausos da comunidade negra no Brasil inteiro. E até como gesto de dizer que você, PDT, está com o povo negro, especialmente nesse momento em que o cosmo todo falou. Temos que respeitar o direito do povo negro a partir da morte de George Floyd.
Mas é bom lembrar sempre que a verba para candidatos proporcionais, sejam mulheres ou sejam homens, embora você tenha essa partição de 30%, Frei, num Brasil que tem 5.600 municípios, você tem candidatos a vereadores, em pelo menos 3.500 o partido vai ter candidatos. Você veja, a diluição do recurso entre proporcionais e majoritárias, né? Você aí vai ter... Nós vamos ter que trabalhar bem essa coisa para ver como fortalecemos as candidaturas daqueles que nós devemos fortalecer, no caso, as candidaturas negras e negros, que é para poder dar cada vez mais a contribuição e a participação deles dentro da vida pública e política, não é isso? Essa é uma coisa louca. Eu semana uma verdadeira avalanche de mobilização nas ruas, nas redes sociais, do mundo todo, aquela tal da hashtag Vidas Negras Importam, né? Mas sabemos também, e sabemos muito bem, que o racismo estrutural não será destruído apenas com um discurso, né? E aí, discurso, inclusive, assim, houve um evento nos Estados Unidos, explodiu no mundo, blá, 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 e daqui a pouco, amaina. Como as pessoas podem, de fato, ajudar nessa luta, Frei? Sejam financeiramente, por exemplo, financeiramente ajudar o Educafro, as instituições, seja com atitudes do dia a dia, outros exemplos que vocês gostariam de acrescentar. E dentro disso, uma pergunta que eu creio que seja importantíssima. Qual o papel da representatividade negra na política brasileira? Veja, nós vamos ter eleição agora. E é uma grande oportunidade para levar esse grito por justiça às câmaras e prefeituras em todo o país. Como é que você vê isso, Frei? Com certeza. Eu entendo que essa é a hora dos candidatos e candidatas negras fazer o máximo de movimentação para se fazer conhecer pelos seus irmãos e suas irmãs negras. A Educafro tem várias demandas. E uma demanda que é prioridade hoje na Educafro é a seguinte: nós, afro-brasileiros, somos hoje 55,8% do Brasil. E aí está vindo aí um movimento novo, que é um voltar-se plenamente para a tecnologia da informação, TI. Então, tudo hoje está dentro da computação. O mundo da computação está dominando tudo, está quebrando empregos velhos e gerando empregos novos. Isso é importante, hein? Destruindo empregos velhos e gerando empregos novos. Frente a esse fato, para denunciar a exclusão do negro, a gente fez o seguinte: fizemos contato com várias empresas que trabalham em tecnologia. E todas elas, infelizmente, foram sinceras e falaram: Frei, aqui, entre nós, não tem 2% de programadores ou desenvolvedores de TI negros. Não quer ter 2%. Olha só, se nós somos 55,8% do Brasil, e na tecnologia, que é o futuro, não chegamos a 2%, então algo gravíssimo, uma bomba gravíssima está se formando aí. Então a Educafro decidiu criar a Educafro Tech. O que é a Educafro Tech? É um braço da Educafro que prepara jovens negras e negros com os princípios básicos da tecnologia de informação para disputar esses empregos. E aí, eu quero dizer para vocês, com alegria, que essa semana, 15 desses jovens da Educafro, que se prepararam por 3 meses, 8 horas por dia, preparo intensivo, 3 meses, 8 horas por dia, 15 deles acabaram de ser aprovados numa empresa. O salário limpo deles é 2.800, o salário limpo. E mais todos os benefícios, vale refeição, vale transporte, dá mais de 5 mil por mês. Mais de 5 mil por mês. Esses jovens estão pulando de alegria. Então, a gente quer comunicar a vocês que, se vocês conhecem qualquer jovem... Um detalhe. Esse curso da Educafro iniciou de maneira tímida. Com a pandemia, nós percebemos que grande parte da juventude da Educafro está desempregada. A gente estima que 76 de cada 100 jovens negros estão desempregados. E esse curso são pequenos blocos de 10 horinhas apenas. Esse curso são pequenos blocos de 10 horinhas apenas. E aí, qualquer jovem negro que faz esse curso da Educafro Tech, que é princípios básicos do TI, quem faz esse curso
E no final do curso de 10 horinhas, no final do curso de apenas 10 horinhas, tira nota 5 ou acima de 5, ele recebe de presente, no final do curso, uma cesta básica ou R$ 100, o que for mais viável para ele. Em apenas 10 horinhas de estudo, ele recebe uma cesta básica ou R$ 100. Bem, portanto, vocês podem divulgar amplamente para toda a rede de vocês, inclusive para onde vocês estiverem, pode divulgar, porque nós entendemos que vocês serão bons candidatos se vocês levarem coisas boas para o nosso povo negro. Vocês serão bons candidatos se levarem coisas boas. E aí, os interessados podem até dar o zap da Educafro, que é o 11, o código 11. Se tem alguém aqui de outros municípios, outros estados, a gente fala que o código é 11. O telefone é 961736869. Esse é o zap, é o WhatsApp da Educafro para orientar sobre os cursos da Educafrotec e outras bolsas de estudo que nós temos. Chegou, por exemplo, agora, mais de 1.000 bolsas de estudo para quem está se preparando para a prova da OAB. Chegaram mais de 1.000 bolsas de estudos para quem está se preparando para a prova da OAB. E também você pode entrar na internet, o site e se inscrever pelo site, nesses cursos. O site é www.educafro.org.br. Então, pense bem, você podendo falar e mostrar para o povo que você vai fazer contato que eles têm chance de ter uma cesta básica a cada 10 horas de estudo. Isso é coisa do outro mundo. Frei, vou dar uma dica para o senhor também. Eu presido, tenho a honra, sou presidente atualmente licenciado do Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia de Informação do Estado de São Paulo, o SINDPD, que garante a convenção coletiva, que dá o que o senhor acabou de dizer, dá ao trabalhador lá o vale-refeição, que dá ao trabalhador auxílio creche, toda aquela coisa que o senhor disse que o salário líquido dele é 2 e pouco, mas no final dá um valor mais alto, é a convenção coletiva da nossa categoria. O CAF para a gente divulgar no site do sindicato para todo mundo essa questão da Educafrotec. Isso, Educafrotec, isso mesmo. Perfeito. Já está sendo uma revolução para o nosso povo negro. Com certeza, e o setor precisa muito de profissional. Um detalhe. Gente, uma coisa que eu estou assim, admirado. O mundo da tecnologia da informação decidiu não mais exigir diploma universitário. Então, esses jovens da Educafro, com 3 meses de estudo intensivo em aplicativos concretos, já conseguiram emprego que muitos outros que fazem pedagogia, fazem direito, só vai conseguir esse emprego após 5 anos. Com 3 meses já estão empregados, gente. Isso é incrível, isso é revolucionário. O povo negro tem que entrar por aí. Muito bem. Luizinho, Claudinho, como é que você fala aí? Vou deixar o Luizinho para depois, viu, Luizinho? Como é que você vê essa questão da representatividade negra na política e vocês estão participando dentro do partido? E como é que a gente pode ajudar todas essas questões aí? É super importante a representação, né? Alguém que represente, né? Alguém que seja um espelho, alguém que, de alguma maneira, sintetize, né? Essas demandas, é super importante. Eu acho que também o comprometimento é muito maior, né? É verdade que a gente também tem que primar também pela qualificação dessas pessoas que estão ali, né? Eu digo isso porque isso tem muito a ver com o comprometimento direto dessas pessoas com a causa negra, né? Então é importante que se tenha assim. Eu acho que o número é importante, que quanto mais representação lá, né, acho que para a população negra vai ser super importante. A gente sabe muito bem a força que os Estados Unidos têm nesse sentido, né? Ali todo mundo se associa ali, né, para demandar o Estado, para o Estado demandar políticas mais afinadas com as necessidades dos grupos, né, dos grupos sociais. Então, a gente sabe da importância da representação, da organização, né, e a participação de todos, é evidente, né? Não apenas colocar alguém e também e não participar de outras maneiras possíveis e legais, né? Na política, no mundo da política. É preciso que tenha representatividade, mas é preciso também que a população compreenda que a sua participação é super importante, né? Para a conquista, né? Para as conquistas, né? Para que as suas preferências, as suas demandas, elas sejam
observadas, né? Então, tem que ter, sim. Eu acho que a gente vê esse movimento todo que aconteceu agora com a morte do George Floyd, né, nos Estados Unidos, e isso acabou gerando, né, um sentimento de comoção e de luto no mundo todo. E aqui no Brasil não foi diferente, né? A gente percebe nas redes sociais, falando com as pessoas, né, no embate direto com as pessoas nas redes sociais, como as pessoas ficaram sentidas com tudo isso, né? Eu acho que, de alguma forma, isso acendeu a chama, né, sabe, pela luta, né? Pela luta e pelo enfrentamento, né? Eu acho que acirrou os ânimos, é preciso consciência, né? Como a gente está falando aqui desde o início, a consciência é super importante, é importante o entendimento das nossas demandas, mas é também essa coisa, né? Esse protagonismo, né? Esse protagonismo, essa coisa de você buscar também esse entendimento, buscar também a informação, buscar participar, né? Eu acho que o negro brasileiro hoje, com os últimos acontecimentos, né, tudo que aconteceu lá aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né, as mortes recentes do Rodrigo, né, do João Pedro, da Ágata e do menino Miguel, tudo isso, de alguma maneira, acho que favorece esse tipo de pensamento, né, que nós precisamos, é preciso que a nossa voz seja franqueada, que a gente precisa ter representatividade, a gente precisa, né, manifestar quais são as nossas demandas, né? O Brasil precisa, a sociedade brasileira precisa nos ouvir. Essa importância, eu acho que tem tudo a ver com o comprometimento da causa, né? Cada vez mais comprometimento, eu acho que cada vez mais a gente consegue conquista no campo da política. Luiz Pastel, diga para mim, como é que você vê essa importância e o papel da representatividade? Eu vejo que a representatividade ela precisa ser levada a sério. Porque a gente sabe que muitos políticos, eles dizem que estão representando a sociedade, o povo, o grupo a que pertence, mas no final representam apenas a si mesmos. E a nossa população brasileira, ela precisa compreender e aceitar que a importância do político é representar para a transformação lá na base. Transformação aqui, ó, bairro a bairro, rua a rua. Compreender o seu problema. O problema da falta de saneamento básico, que leva à falta de moradia, que leva à falta de educação, que leva ao problema de saúde. No Brasil, há muitos anos, nós estamos enfrentando o problema de drogas, por exemplo, como criminalização. Porque, infelizmente, estamos copiando modelos americanos de políticas públicas e não enfrentando de verdade, cara a cara, o problema brasileiro, os problemas de desigualdade do Brasil, de toda a população brasileira. Então, assim, você pergunta como que nós podemos fazer um enfrentamento. O primeiro enfrentamento é a população entender que ela precisa dizer o seu problema, ela precisa ir à frente. Eu, como membro da sociedade, eu preciso enfrentar o problema de cara a cara, de verdade. Entender que o problema não é da polícia, o problema não é do policial, mas o problema é como a sociedade vê nós negros e negras. Muitas pessoas continuam ainda nos vendo não como pessoas, e essa é a verdade. Fala-se muito do racismo estrutural, e quando a gente conversa no dia a dia com as pessoas, elas não compreendem. O que é racismo? No Brasil não existe racismo. O Brasil não tem racismo estrutural, vocês estão falando besteira. Justamente aí está o racismo estrutural. Porque quando eu entro num shopping center de chinelo de dedo e bermuda no final de semana e o segurança me olha enviesado, ou quando eu vou ao supermercado e o segurança me olha enviesado, aí está incutido o racismo estrutural. Porque se eu entrar de paletó e gravata no shopping center, ok. Eu não posso ser eu mesmo, entende? Diferente de uma pessoa não negra, não é? Que entra e vivencia qualquer espaço, não? Então, o enfrentamento para isso também passa por educação,
O Frei Davi lida há muitos anos com os cursinhos populares, através do Instituto Mosaico, a qual eu pertenço, né, como secretário de mobilização. Nós desenvolvemos aqui na Zona Sul de São Paulo o cursinho em muitas comunidades. E olha, o Frei Davi ele deu um dado de 8 em cada 2. Nos últimos 2 anos, eu tenho ido em dezenas de escolas na periferia de São Paulo dar palestras sobre universidade, estudar em universidade pública ou numa universidade. Me estarrece que numa cidade como São Paulo, eles não sabem que existe uma universidade pública. O que é uma universidade pública? É absurdo dizer isso, não é? Que em São Paulo, a terceira maior cidade do mundo, não é? A maior cidade da América Latina, né? A maior cidade do Brasil. Alunos de escola pública não saberem que uma universidade pública é possível. Entende? Então, talvez passe por aí, sim, que nós, enquanto sociedade, nós entendemos o nosso papel. Eu como homem negro, as mulheres como mulheres negras, os outros homens negros precisam entender e aceitar a sua negritude. Nós precisamos aceitar, em primeiro lugar, a nossa história, de onde nós viemos, quem são os nossos antepassados. Né? Nossos antepassados foram sequestrados na África e trazidos para serem escravizados aqui na América. Uma América que foi criada, não existia, porque aqui estavam os povos originários. Enquanto nós, sociedade brasileira, não nos aceitarmos como povo brasileiro e não ficarmos copiando o modelo de política pública lá de fora, sabe? Nós ficamos importando esses modelos de sociedade. Nós temos uma sociedade que é plural, uma sociedade que é culturalmente riquíssima. Inclusive, não só por conta dos escravos que vieram da África, né? Dos negros que vieram da África, mas por todas as pessoas que vieram para cá, né? De todos os lugares do mundo, as pessoas vieram para cá e continuam vindo através de oportunidades. Nós não damos valores à nossa terra. O que se joga, se você anda pelo país, eu felizmente, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que andou pelo Brasil inteiro, né? Fui seminarista, né? Sou quase padre, fui do Oblato de Maria Imaculada, né? Sou missionário da Igreja Católica há muitos anos, né? Desde criança, e andei pelo Brasil não só como missionário da igreja, mas também a trabalho. Durante 10 anos eu fui sempre de um grande banco, né? E entrei puxando cabo, né? Já te contei essa história. Entrei puxando cabo, né? Aprendi na raça, né? Aprendi a programar na raça. Então, assim, nós precisamos conhecer quem são as pessoas do nosso país, né? Eu costumo muito dizer que o meu próximo é o meu vizinho, né? Não adianta, eu tenho visto aí muitos projetos para fora, e a gente não pensa no que está aqui do meu lado, não é? Então, tudo passa, Neto, toda essa discussão passa por educação. Aceitar através da educação a nossa identidade, quem nós somos, de onde nós viemos, e aí traçar um futuro, né? Para onde nós vamos? Juntos, enquanto povo brasileiro, não é? E isso passa pela educação, né? É isso. Eu só gostaria de complementar, presidente, que acho que isso que o Luiz Pastel está dizendo, e eu concordo, e que a representatividade também, ela é um direito, né? Esse é o direito, sabe, da população negra participar das mudanças políticas e sociais, do país. Nós só podemos fazer isso a partir do momento que nós temos representação, né, institucional. Isso é super importante, né? É o direito que nós temos, né? O direito da representação, o direito da representatividade. Isso é super importante. Nós não podemos também deixar de pensar dessa maneira, né? Perfeito. É um direito que a população tem a todo momento, né? E a gente tem que lutar por isso. Perfeito. Frei Davi, chegou para mim a informação. O PDT tem 334 prefeituras do Brasil. Eu falei em torno de 800, porque o nosso parceiro estratégico nas lutas políticas a partir de agora, que é o PSB,
também tem 414, somando junto dá 748. Dá para a gente fazer um bom estrago para passar essas informações que o senhor falou aí sobre essa questão da carta, a questão das mulheres, ou seja, estamos vendo a coisa. E, Frei Davi, todos eles, os dois falaram aí, o senhor muito entusiasmado com a Educafro-Tec, essas coisas. Eu queria perguntar, tanto o Claudinho como o Pastel pode também falar de uma maneira mais especial. Qual o tamanho da educação como ferramenta emancipadora nesse processo? Quais efeitos, por exemplo, que a gente pode ver em uma família que pela primeira vez tem um membro com diploma universitário? Como isso altera a rota da sua vida e de toda a comunidade ao seu redor, aquilo que falava aqui o Pastel? Eu creio que tanto o Claudinho como o Pastel poderiam, nesse momento, até compartilhar suas histórias pessoais, negros, periféricos, que conquistaram a universidade, apesar de todos os entraves colocados aí pela sociedade. Como é que o senhor começa para o senhor, Frei Davi? Como é que... Porque o entusiasmo que o senhor traz aí sobre a Educafro e os resultados que ele tem apresentado, não é verdade? Com alegria, eu posso falar para vocês que tem pessoas que foram alunos da Educafro, entraram pobres, chinelo de dedo, muito humildes, muito tímidos, e hoje são professores doutores da USP com doutorado no Japão. Tem alunos da Educafro que hoje é professor doutor em universidade norte-americana, aluno do Educafro que é professor doutor em universidade da Itália, temos aluno da Educafro que é presidente de multinacional nos Estados Unidos, temos aluno da Educafro que foi assessor de ministro do STF, temos aluno da Educafro que foi assessor de senadores, ou seja, nós percebemos que todos eles chegaram na Educafro praticamente passando fome. Mas a educação é tão libertadora que ela não só liberta a pessoa, mas ele arrasta toda a família junto e gera na família um desejo de querer também vencer. E, em parte, o fracasso nosso histórico é porque o país não permitiu que nós, negros, lutássemos pela educação como lutamos nos últimos anos. Claudinho, como é que você fala aí, Claudinho? Aí eu estou buscando a sua experiência, porque você, como a gente já disse, tem toda essa formação, teve um espaço. Como é que isso representa aí? Eu penso que a educação é um elemento crucial, né? Acho que para a formação de qualquer cidadão. E assim, cidadão e cidadã. E a gente compreende, né, deve compreender o cidadão como alguém que tem condições de conviver, né? Conviver em sociedade e ter uma noção básica, né? Uma noção básica sobre políticas, uma noção básica, uma consciência, não uma consciência política, mas consciências, formação de consciências políticas, né? É entender até onde vai o seu direito, onde é o direito do outro, entender, né, o que vem a representar diferença, alteridade dentro de uma sociedade moderna, das sociedades modernas. Eu acho que você formar um cidadão qualificado só através institucional. A educação, né, no sentido mais lato do termo, né? A educação tem ela quando a gente pensa em infraestrutura, né, que está vinculada diretamente ao desenvolvimento, né, do país, de uma região, seja o que for, né, eu acho que ela aparece na ponta, né? Acho que tudo aquilo que a gente pode colocar como estrutura, né, para a qualificação das pessoas, né, para a formação das pessoas, né, para as várias competências, a educação ela tem um papel crucial nesse sentido também. Então, eu acho que a única, como o Frei colocou, ela é libertadora, talvez seja uma das mais proeminentes nesse sentido. E a gente tem que sempre, é evidente, concorrer, né, pela permanência, pela qualificação da educação no país, né? Que acho que a gente tem que pensar mesmo modos e políticas públicas para aperfeiçoar cada vez mais, né, para ampliar o número de vagas, né, de cadeiras nas escolas da universidade pública, né, através de políticas de inserção, né, dos variados grupos que nós temos na sociedade brasileira. Eu acho que esse é o único caminho. Eu também entendo, presidente, que nós teremos alguma coisa muito próxima, né? Eu estou colocando os Estados Unidos, não porque eu sigo o modelo, não é nada disso, mas é porque ele impactou o mundo de uma maneira tão incrível nesses últimos tempos.
E a gente também para pensar que talvez nós tenhamos as massas nas ruas, né? Negros, brancos, índios, mulheres, homens, homossexuais, heterossexuais, né? Todos eles lutando por uma bandeira ou por algumas bandeiras, à medida que essas pessoas têm acesso, que a população tem acesso à educação. Eu acho que nós vivemos num país que nós temos dificuldade de falar, por exemplo, de racismo. Nós temos dificuldade de pensar o racismo, né? Nós temos esse embargo, né? É quase que um tabu, né? Que ele está judiciário, seja nas instituições públicas, né? As pessoas ainda, a gente vê que sempre nas redes sociais as pessoas também têm problema para discutir essas coisas. Eu acho que a educação ela tem um papel fundamental nisso, né? Porque é ela que vai fazer que a gente compreenda, né? Ela vai ajudar essa compreensão, né? De quem nós somos, qual é a nossa identidade, o ethos nacional, compreender o ethos da nacionalidade. Eu acho que a educação é tudo, né? Sem educação a gente acho que não chega lá. Então eu colocaria ela aí como o principal elemento, né, para a formação de um cidadão ou cidadã na sociedade brasileira. Pastel, aí dá para você falar um pouco de você. Você já colocou um monte de coisa sua aí, negócio de quase padre. O Frei Davi até abriu os olhos aqui, porque é um frei, né? Então, de repente, tem aí um quase padre. Quase. Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que a educação, ela, como ferramenta emancipadora, ela não pode ficar limitada a ser compreendida como emancipadora econômica, como ascensão econômica. Mas, em primeiro lugar, emancipadora como pensamento, porque aquele que estuda, pensa, reflete, né? Avalia a vida, constrói caminhos, né? Vislumbra direções. Né? Essa acho que a grande ferramenta emancipadora da educação é essa questão. De fato, eu posso falar rapidamente assim, né? Sou aqui do Capão Redondo e eu cresci quando criança ouvindo que espaços aos quais eu frequentava não eram espaços para negros pobres. E digo por quê? Eu gostava de ópera, por exemplo, e ia para a porta do municipal com 12, 13 anos. Eu venho de uma família migrante de Minas Gerais. Eu tive a honra de conhecer meu avô, que nasceu em 1871, dentro da lei do ventre livre. Meu avô morreu em 1987. Ele nasceu dentro de uma senzala. E a gente sabe que essa foi uma lei que, na verdade, a criança nascer dentro da senzala, pela lei, ela era livre, mas era condicionada ao dono da senzala permanecer com ela até os 18 anos. Então, foi uma mascarada. Então, eu tenho conheci um avô vivo disso, né? Eu tenho essa história para contar. Então, eu ouvi muito tempo. Então, eu sou de uma geração, meu pai falava isso, esses espaços não são para pobre, esse espaço não é para preto, mas é a geração do meu pai, porque é filho de um ex-escravizado. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que meu pai nasceu na década de 20, e a minha mãe nasceu na década de 20 também. Você vê, eu tenho 48 anos. Né? Então, ao longo da minha vida, eu fui acostumado a trabalhar em lugares em que eu era o único negro trabalhando, era o único negro estudando, e eu não tinha essa dimensão, porque como a minha família é bem misturada, vem de vários cantos, eu não tinha essa dimensão desse racismo. Eu fui entender esse racismo adulto, como acontece com muitas pessoas no Brasil, né? Pessoas que só vão entender que são vítimas de racismo quando são adultas. Então, quando eu decido, muito rapidamente, aí eu prestei concurso quando eu tinha 18 anos, trabalhei em escola pública, depois eu decidi estudar inglês fora do Brasil sem um tostão fora do bolso, trabalhei em navio para juntar o dinheiro para comprar passagem, fui morar na Europa, colhi fruta em vinhedo na França, na Itália, fui fazer coisas que as pessoas achavam que era coisa de rico, que só rico podia fazer isso. Eu fiz isso nos anos 90, né? Só rico podia fazer isso. Então eu cansava de ouvir isso. Isso que você está fazendo é loucura, porque quem faz isso é o branco, filho do rico. É o filho do rico que faz mochilão na Europa para estudar inglês, né? Estou falando de década de 90, e isso não mudou muito. Então, quando eu volto ao Brasil, faço algumas coisas, viro empresário, depois decido ser padre, né? Aí estudo alguns anos,
vou conhecer pobreza no Brasil. Depois de uns 4 anos, eu percebi que eu tinha que trilhar outro caminho. Fiquei um tempo vivendo com moradores de situação de rua para entender a situação. Aí eu resolvi que eu precisava entender a minha negritude. E aí eu fui para a África do Sul, depois fui para Angola, fui para Namíbia, fui para o Congo, né? Passei um ano meio que andarilhando pela África, conhecendo pessoas, né? E voltei para o Brasil entendendo que sou um homem negro, né? Porque, infelizmente, dentro da comunidade negra, que é uma dificuldade, infelizmente, uma dificuldade da população negra brasileira, e é uma crítica que eu faço a todos os meus amigos que trabalham em movimentos negros, que militam em movimentos negros, que nós temos movimentos negros demais, e que com pensamentos muito distintos, né? E que, às vezes, a gente não consegue ter A gente tem o diálogo que nos centra, que é o racismo, porém a maneira de nós lidarmos com a militância, ela é diferente, não é? E eu acho que isso falta um pouco a nós, né? Enquanto população negra, enquanto militante da causa negra, né? Nos juntarmos mais. E aí esse é um exemplo que eu trago dos americanos, porque, de certa maneira, apesar das brigas, eles conseguem trilhar alguns caminhos. E eu posso dar um exemplo aqui no Brasil. Hoje, nós temos cerca de 800 mil presidiários no país, Neto. Não é? 30%, 65% dessa população é negra. São homens e mulheres negros. Desse percentual, 30% desses 800 mil presos são presos que estão esperando julgamento. Às vezes estão 2, 3 anos esperando julgamento, né? E não são julgados, porém estão presos há mais de um ano sem julgamento, não é? O Claudinho, advogado, ele pode até dar alguns dados aí, falar um pouco melhor do que eu nessa questão. Então, uma política de encarceramento em massa de uma população pobre, negra e periférica, não é? Isso precisa ser revisto. Então, é uma discordância completa, né, da sociedade. A única diferença dos Estados Unidos é que nós não temos ainda aquela quantidade de presídios particulares. Porém, isso é muito forte nos Estados Unidos, né? Uma massa carcerária enorme por conta dos presídios particulares. Nós ainda não temos isso, mas o Brasil está caminhando para isso. Então, nós temos política de presídios particulares com esse carceramento enorme. Então, assim, quando eu coloco essa questão da nossa luta, essa questão do nosso entendimento de educação, esses são os embates que precisam ser feitos, não é isso? Isso precisa ser feito, não é? Nós precisamos entender por que nossos jovens estão desempregados. E aí vem essa questão. O PDT é um partido trabalhista, né? A questão de empregabilidade entre a juventude periférica é muito grande. E é fantástico esse papel que a Educafro faz, não é? Justamente por isso. Porque aí, continuando falando um pouco dessa questão da educação como emancipação, não é? Eu estudei muitas coisas e hoje, aos 48 anos, eu estudo políticas públicas na universidade pública. Para fazer uma mudança, não só uma mudança econômica, mas uma mudança social também de cabeça, porque é transformadora no local onde eu vivo. Porque hoje, muitos filhos e filhas de amigos meus que não estudavam, que não tinham perspectiva de estudo, mas se o Pastel estuda, tem 48 anos de idade, e o tio Pastel estuda na universidade pública, por que eu não posso passar? Entende? A transformação. Eu, como adulto, um homem negro adulto, essa é a maior transformação que eu posso fazer no local onde eu vivo, no território onde eu vivo. Porque a gente, quando vai pensar política pública, claro que a gente a sociedade toda, como o Brasil todo, mas se a gente não começar a fazer diferença no local onde a gente vive, naquele território onde as pessoas nos conhecem, essa é a grande transformação da educação. Quando uma jovem me liga, agora no começo do ano teve para o SISU, né, as inscrições para o SISU, muitos alunos aqui da região, em que, como eu dou muita palestra nas escolas, então muitos alunos me ligaram, nossa, eu consegui a vaga lá na UFABC.
Olha, resolvi, eu não conheci o FABC, conheci o FABC porque você deu a palestra, me liga. Como é que eu faço? Assim, eu fui ensinando. E sabe, é uma gratificação muito grande a gente perceber que uma palestra numa escola para 20, 30 alunos, isso já faz a mudança, porque ele percebe, nossa, se esse homem vem aqui falar comigo e ele conseguiu estar lá, por que eu não posso? Mas também tem uma questão da dificuldade, e que eu digo muito grande, que eu ouço muito de pais, né? Porque você sabe que na periferia, quando o menino e a menina terminam o ensino médio, quando termina, porque a gente sabe muito bem que termina o 9º ano, a molecada não tem perspectiva de fazer um ensino médio. E essa é uma parcela da educação que nós precisamos trabalhar, que é ajudar os meninos e meninas a estudarem um ensino técnico, por exemplo. Porque se você for conversar com diretores e professores de escolas técnicas, 90%, para não dizer 99%, mas 90% dos alunos que passam em escolas técnicas são alunos oriundos de escolas particulares e não das escolas públicas. Então, esse menino e menina que é da periferia, ele já não consegue um ensino médio de qualidade. Ele poderia estar estudando um ensino técnico. Quanto menos pensar numa universidade, entende? Então, para mim, é uma honra poder ajudar meninos e meninas simplesmente falando sobre o ensino público de qualidade, incentivar esse ensino público. Então, por isso que eu dou os parabéns também ao Frei Davi nesse sentido, ao próprio Claudinho, a pública como eu, entende? Então, só para encerrar, a educação tem que ser, em primeiro lugar, vista como emancipadora da mente. E só complementando a coisa que você estava falando sobre o sistema prisional para adultos, a gente só mencionou aqui o sistema prisional para adultos, né? Nós não contamos aqui o sistema prisional para menores, né? Agora, com a redução da maioridade penal, tende, então, a alargar, né, o gargalo, né, no sistema prisional e absorver, para adultos, e absorver esses adolescentes e jovens, né? E aí tem estudos lá que dizem aí, né, que comprovam aí que o sistema prisional ele aumenta, né, o fosso da desigualdade, né? Aquelas pessoas que são egressas, né, do sistema prisional geralmente não conseguem mais emprego porque ficam registrados, né? O menor ainda não, né? O sistema correcional não fica um registro permanente, mas do adulto, ou agora do menor com 16 anos, né, vai ficar um registro ali permanente, né? Então ele vai ter problema amanhã, com certeza, para arrumar emprego, para concurso público, um monte de coisa. Isso, de alguma maneira, acaba também, então, colocando determinados grupos, né, mantendo determinados grupos na pobreza, na miséria, né? E a desigualdade continua do jeito que está, né? E lembrando, Claudinho, que o custo de um aluno na universidade, um aluno na escola pública é 7,6% do custo de um presidiário. E essa é uma discussão também que a gente vai ter que fazer, a questão de, quando falar de segurança pública, como é que a gente vai tratar toda essa população carcerária, né, para ver também como vai fazer a formação, qualificação, para não sair de lá, fazer escola de crime, na verdade, né? Porque hoje, como não há qualificação, não há formação dentro dos presídios, você está dando chance para o crime ser absorvido. Eu queria mudar um pouquinho aqui, Claudinho, eu vou começar com você agora, falar um pouco de cultura e arte, né? Afinal de contas, né, não vou perder a oportunidade aqui de ter um nosso amigo que, além de tudo, é compositor, essas coisas todas. Claudinho, qual é o papel da música e da arte em geral como forma de expressão popular negra? E quais os desafios que ainda precisam ser enfrentados em questões como apropriação cultural de formas de expressão historicamente negras pela sociedade? Sem que isso acarrete uma real valorização da negritude, porque dá para pensar assim, o embranquecimento lá do samba na época da Bossa Nova, o funk, que movimenta bilhões nos condomínios de luxo, enquanto nas favelas, a fonte, que é a fonte da produção, foi e segue sendo criminalizada. Eu penso que a arte, a cultura, né, de um povo, de uma população, ela é um instrumento importante de imposição de uma preferência, né? Então, ela em si mesma, ela carrega um ato político, né? E quando você, seja onde você estiver, né, você está, né, absorvido por uma cultura, né?
você entende esses valores, né? É uma relação entre emissor e receptor, né? E daquelas pessoas que fazem parte de um grupo de pertencimento. Isso tem uma importância muito grande, né, nos movimentos culturais. Quando a gente fala, por exemplo, né, dos movimentos, em todos os movimentos, por exemplo, dentro do samba, né, de 60, de 70, de 80, de 90, agora essa molecada de 2000 faz um trabalho muito bonito, muito legal. O próprio funk, são todos eles, na sua maioria, são manifestações das periferias, né? É uma maneira que você encontra de dizer o que você entende do mundo, né? É uma maneira de você ter a voz franqueada, né? De você defender as suas ideias. Eu acho que é isso. Muitas vezes vem algumas críticas, né? Mas eu não acredito assim numa hierarquização da cultura. Eu acho que as pessoas são muito diferentes, mesmo dentro, se a gente for pensar da comunidade negra no Brasil, há uma diferença incrível que é regional. Os negros, não é apenas regional, mas os negros são diferentes, têm uma maneira uma visão de mundo completamente diferente, opções políticas completamente diferentes. Mas eu acho que é importante, né? Quando a gente entende isso no campo da cultura, que nos ensina que, à medida que a gente compreende essas diferenças, né, um movimento todo ganha força, né? A cultura, a gente pode falar vamos falar de música aqui, mas a cultura, né, a arte da música, a música brasileira, ela ganha força no Brasil todo. Eu lembro de um período em que as músicas nacionais elas tinham muita dificuldade de serem veiculadas nas rádios, né? Então tinha uma predominância muito grande das músicas internacionais. Mas os movimentos, né, movimentos da época, 70, sobretudo 70, 60, 70, né, rapidinho eles descolaram a importância, né, de defender uma arte nacional, uma música nacional, né? Então é nesse sentido, a gente tem que trazer essa experiência para a gente também, né? A população negra é muito criativa, né? Eu acho que a cultura tem um papel também super importante, porque ao mesmo tempo que você tem a voz franqueada, ao mesmo tempo que você impõe suas preferências, também você sobrevive dela. Acho que, se não me engano, só em São Paulo, na década de 90, nós tínhamos mais de 545 grupos, né, musicais de periferia, né, grupos de samba, todos eles registrados no ECAD, né? Isso é de uma dimensão incrível, né? Então, eu acho que isso. Políticas públicas devem ser direcionadas para esses grupos. É uma luta que é uma bandeira que eu quero também empunhar, porque eu acho que é um caminho importante, né? Porque, de alguma maneira, a gente vai conseguir alcançar, né, a juventude, né, a juventude nas periferias, são aquelas pessoas que necessitam da cultura, né, para sobreviver, né? São músicos, são pequenos músicos, né? São pequenos atores, são poetas. É isso, eu acho que tem que ter políticas voltadas para isso. Mas uma política, né, sob um ponto de vista que você não vê de cima para baixo, hierarquizada, né? Então, essa é a cultura que você precisa aprender, essa cultura que eu vou levar no seu bairro, essa cultura que eu vou levar na sua periferia ou na favela. Eu acho que tem que se aproveitar ali a cultura que é de lá, né? Que é contextual, né? Aquilo que as pessoas criam lá, é aquilo que anima as pessoas, né? E que movimenta, né? Que movimenta as pessoas de todas as formas, né? É possível. É nisso que a gente tem que acreditar. Eu acho que é um momento de valorização dessas iniciativas, né, nas periferias, né? Eu acho que isso diretamente vai ajudar as populações no geral, negros e brancos pobres nas periferias, mas indiretamente também você vai alcançar a população negra também que está nas periferias, porque são elas que formam seus grupos, são elas que formam os seus coletivos culturais, e é nesse sentido. Eu acho que valorizando a nossa cultura é valorizar a nós. É nisso que eu acredito. Luiz, diga lá, Luiz, como é que você já que agora há pouco deu uma amostra da sua extensa rodada por aí, nessa área de arte e cultura, como é que você vê? Olha, eu posso dizer que durante bastante tempo eu fiz teatro popular, né, aqui na região. E durante muitos anos eu ganhei grana produzindo, né, shows, não só as peças de teatro, mas shows musicais também. Eu penso muito em que nós precisamos valorizar, de certa maneira, as características culturais regionais,
atualmente nós não valorizamos muito isso. Talvez porque a cidade de São Paulo ela seja muito grande, as pessoas vêm de tantos lugares, e aqui acaba se perdendo um pouco, né? Aquelas identidades culturais lá dos interiores, né? E tem uma outra coisa também que eu percebo muito aqui, né? Nós muitas vezes não conseguimos conectar dentro das nossas escolas, enquanto currículo, a cultura de onde as pessoas vêm, né? A cidade de São Paulo é formada por migrantes e muitas vezes eu vejo valorizando a cultura né, exterior e muitas vezes não a cultura mais local, né? E criminalizando, principalmente na periferia. E porque, infelizmente, na periferia, como os espaços públicos de cultura, né, para exercer essa questão da arte, seja ela de qualquer forma, seja através da dança, através da música, através das expressões artísticas como pintura, não é? Como outras tantas formas, né, de arte, ela não é valorizada. Os equipamentos públicos de cultura, eles são centralizados. Você percebe que são empregados no Teatro Municipal e não chega a 1/10 do que é empregado no Teatro Municipal, é empregado, por exemplo, no Jardim Ângelo, né? Onde não tem equipamento público. Os céus que foram construídos pela cidade, que eram espaços que deveriam ser usados para expressões culturais e para as reuniões comunitárias, né, da comunidade, você vai em muitos céus aqui na cidade de São Paulo e os céus não são usados como deveriam ser usados, porque, infelizmente, estão aparelhados. E aqui eu sou obrigado a dizer, infelizmente, eu preciso usar esse espaço, né? Porque, infelizmente, os espaços públicos, né, nossos, são aparelhados politicamente. Nós não podemos fugir dessa discussão. Enquanto pessoas públicas que somos, enquanto pessoas pertencentes a partidos políticos, enquanto pessoas que somos envolvidos com a discussão das lutas pela desigualdade cultural, das desigualdades sociais, a gente precisa colocar o dedo na ferida. Nossos equipamentos públicos, que deveriam ser usados pela sociedade, para a população das nossas cidades, eles estão aparelhados politicamente. Não só na questão... Aqui, claro que você perguntou da cultura, mas a gente também pode falar de esporte. Quantos campos de esporte aí que poderiam também estar sendo usados com as questões culturais estão na mão de político simplesmente para pedir voto no final no ano de eleição, não é? Então, assim, a valorização da cultura ela é inegável, que nós precisamos ir para o embate, não é? Ir para o embate de fato, valorizar com renda, com dinheiro, porque é também uma profissão, porque, infelizmente, uma parcela da nossa sociedade encara a produção cultural periférica como uma não cultura. É cultura tocar no municipal, é cultura o canto lírico, mas um funk, um forró, muitas vezes não é cultura. Como você bem lembrou, o samba foi criminalizado, o forró já foi criminalizado, não é? E agora o funk está sendo criminalizado, né? Ou seja, qualquer expressão cultural que venha da periferia, a princípio ela é criminalizada. E ela só deixa de ser criminalizada quando a classe média, a juventude da classe média, passa a ter como expressão. E aí toma para cima isso, e aí embranquece aquela produção cultural que foi, na verdade, originada nos grupos negros. Então, assim, essa é a valorização que nós precisamos fazer. Frei, eu estava vendo aqui, nós temos um movimento negro nacional dentro do PDT. O PDT tem muito trabalho nacional, tem estadual e tem municipal. O nosso presidente Lupe é um grande incentivador do movimento negro e das causas negras. Talvez a gente possa fazer, dentro daquela carta que o senhor disse que vai sair aí, talvez uma live com o Ciro, com o Lupe, porque o Ciro está aí desenvolvendo um projeto nacional de desenvolvimento, falando muito disso, é o nosso candidato à presidência da República, e, de repente, a gente já começar a semear já
e o Ciro dando espaço, e o Lupe dando espaço, e o presidente nacional, e a gente pega o nacional, o estadual e o municipal, mais Ciro Gomes, mais Lupe, fazemos o lançamento dessa recebimento dessa carta. O que você acha da ideia? Fantástico, com certeza vai ser uma bola dentro. Vamos usar o ditado popular. Vai ser Eu uma lembro bola na dentro. campanha presidencial que nós fomos ali embaixo do viaduto, né, numa palestra Isso, do Ciro, eu fui com ele lá, nós vimos lá, isso, estava o senhor lá, estava conversando com todo o povo, falando com os bolsistas, né, que a gente pode assim dizer, da educação. isso. E olha, antes do senhor falar sobre essa questão da cultura, nós temos aqui um videozinho para falar o que é Educafro. Vamos ver se a gente passa Opa! aqui para a gente dar uma olhada. Luizinho, dá para pôr Vamos. no ponto aí para a gente, porque eu acho que tem o povo negro, porque isso aqui nós estamos discutindo o movimento negro, então, para saber o que significa isso e dar amplitude dentro daquilo, dentro da expressão que o Frei Davi sempre tem colocado com esse entusiasmo maravilhoso, que desde que eu o conheço, ele teve essa juventude, eu diria, essa excitação e esse compromisso com essa causa. Dá para colocar, Luizinho? Eu não consigo ver? Puxa vida. Então põe lá para a gente. Mas eu ouvi, ou pelo menos eu vou ouvir? Eu vou botar no e-mail vou botar no zap de vocês então agora. Vou botar no zap de vocês. Tá joia. A gente vê aqui quando ele entra no programa para quem está vendo aí fora. É isso, Luiz? Tá bom, então ponha. Quando terminar, você volta para mim para avisar. Pois é, tá aí uma pergunta dificílima, mas que a Educafro. Como ajudar as famílias nas suas necessidades básicas e preparar a juventude para o pós-corona? Pois é, tá aí uma pergunta dificílima, mas que a Educafro tem uma ação que tenta ajudar nesse sentido. É um curso de tecnologia da informação, feito pela Educafro, mas tem um detalhe. Para os jovens que tiram acima de 5, recebem R$100, que é o equivalente mais ou menos a uma cesta básica. Então, se você quer se informar um pouco mais sobre essa profissão, que inclusive é uma profissão que está muito em voga, mas que tem pouca aderência dentro da comunidade negra, você pode se inscrever nesse curso da Educafro. Está aqui o link, você arrasta, faz o curso e ainda tem a possibilidade de receber esse auxílio nesse momento. Valeu! E Lázaro Ramos que está apresentando essa coisa, hein, Frei? Está muito bom o material, bonito, Exatamente. parabéns, tá vendo? É isso aí, eu vou botar também essa aqui, já vai estar saindo porque antes de reprisar, mas vamos colocar especificamente isso dentro do site do sindicato, que é o Sindicato de Trabalhadores de Tecnologia da Informação, e vamos colocar no site também do PDT da capital. E aí o senhor, por favor, me fala sobre essa questão que a gente levantou aí, cultura e arte, como é que o senhor vê aí essa questão colocada tanto pelo Claudinho como pelo Luiz Pastel, e, afinal de contas, dentro dessa perspectiva e da forma com que a Educafro e o senhor vê todas essas coisas. A Educafro, além das aulas tradicionais de português, matemática, física, química, para passar no vestibular, tem uma aula especial chamada de Cultura e Cidadania. E nessa aula especial se trabalha todas as dimensões culturais em função de integrar a juventude com uma visão de que cultura é política, cultura é fazer transformação, cultura é dar autonomia, cultura é fortalecer identidades. Então, a gente tem, portanto, uma sintonia grande e querendo cada vez mais fazer isso acontecer. E, por exemplo, agora, para anunciar a Educafrotec, a gente fez um link da cultura, que é o grande ator Lázaro Ramos, com a tecnologia. Foi uma sacada de propósito para mostrar que a cultura, na sua dimensão total, precisa estar sintonizado com esse mundo revolucionário chamado tecnologia. Som.
Já estamos há 1h30 conversando aqui. É brincadeira como passa o tempo legal, quando a gente tem coisa boa para dizer, com mensagem para falar. Então, vamos ver se a gente encerra aí. Pastel, quais os principais caminhos práticos para a gente alcançar uma reparação histórica para o povo negro desse país? Como curamos séculos de feridas, essa mancha, essa mácula do racismo, da exclusão e da escravidão? E aí, com suas palavras finais, como é que você vê isso? Olha, a cura ela é difícil porque, em primeiro lugar, uma parcela da sociedade ela não aceita que precisa ser, que há, na verdade, não aceita que existe uma reparação a ser feita, porque uma parcela da população não aceita, né, que é descendente disto, né? Não só uma parcela da população que é não negra, mas também uma parcela da própria população que é negra e que não se percebe, né? Não consegue se perceber como a negritude em si. Eu acho que o começo dessa reparação, e aí não só da sociedade, mas acho que também passa por uma questão de política de Estado, né? Quando você traz para dentro da educação, nas nossas escolas, nas nossas universidades, o estudo da história africana e de como se iniciou a diáspora africana, aceitando que a sociedade brasileira ela é sim formada por negros escravizados, isso já começa uma reparação, né? Essa diáspora ela precisa ser aceitada, precisa ser estudada na escola, né? A gente precisa dar vazão para essa história. Inclusive, a gente precisa lembrar aqui que a ONU fez, há alguns anos atrás, um estudo, foi publicado pela Unesco, né? Um livro da história africana, né? E feita por pesquisadores africanos. E que isso é fantástico. E que a grande maioria das pessoas não sabe que existe isso, né? Então, minhas considerações finais ficam assim, né? Precisamos aceitar a negritude e a construção da história brasileira. E aí agradeço muito o convite de estar aqui com vocês. Obrigado, Pastel. Gostei muito dessa sua expressão diáspora. Eu não tinha nunca trazido para dentro da questão africana, dos afrodescendentes. Eu acho que é uma boa sacada. Eu não tinha ouvido, não sei se os outros já tinham ouvido, mas é a primeira vez que eu ouço. Claudinho. Bom, eu diria para as pessoas sobre a necessidade da gente se manter conectados, né? Em diálogo constante, né? Acho que o respeito do tocante às diferenças que nós exigimos extragrupo, devemos assim exercitar intragrupo, né? Porque os negros são diferentes, têm uma visão de mundo diferente e assim para mim essa é a única forma de unir nossas bandeiras e de pautar objetivamente as nossas demandas, né? Eu acho que a partir daí ir para o enfrentamento pacífico, lógico, né? Daquilo que nós chamamos de fantasia burguesa típica brasileira, né? Que é essa ilusão no tocante à possibilidade de projeção política e econômica, inclusive assim a nível de comunidade internacional, retrocedendo, né, direitos e garantias, vilipendiando a norma, né, a moral, né, tripudiando sobre as instituições brasileiras, né, ao mesmo tempo que intenciona inutilizá-las, né? Esse é mais ou menos esse perfil da nossa elite hegemônica, né? Que é felpuda, né? É extremamente ambiciosa, né? E sanguinária. A gente sabe bem disso, né? O genocídio do povo negro se explica muito por aí. Então, eu acho que o enfrentamento é necessário, o enfrentamento pacífico é necessário, né? É porque a corda ela tende sempre a arrebentar do lado mais fraco, né? E o lado mais fraco são as minorias, né, nesse país. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de participar desse papo com pessoas ilustres, né, do status de cada um, né? E eu fico muito feliz mesmo, emocionado, porque na minha trajetória, né, eu já participei assim, como espectador, né, e ouvinte de palestras do Frei
do Frei Davi, inclusive na USP e tudo mais. É uma pessoa muito querida, uma figura muito importante para a nossa luta. Obrigado, Luiz Pastel. Obrigado, presidente. Obrigado, Frei Davi. Eu é que te agradeço. E eu queria clarear para aqueles que estão nos assistindo, a palavra diáspora, ela, na verdade, sempre foi muito ligada à questão judaica, lá desde o tempo da dispersão do povo hebreu pelo mundo antigo. E, atualmente, você pode usar como dispersão de qualquer povo ou etnia pelo mundo. E o caso da africana ficou muito bem colocado. Pastel, parabéns. Eu não tinha me ligado nessa onda, não. Frei Davi, suas palavras. E primeiro, agradecer aqui a honra e o prazer de tê-lo conosco nessa discussão. E vamos fechar essas propostas que o senhor fez aqui, fazer a recepção dessa carta e a luta para que os partidos possam, dentro das mulheres, já que tem um dinheiro carimbado de 30% para as mulheres, que esse 30% também seja proporcionalizado para as mulheres negras. Bem, eu também agradeço muito a possibilidade de estar convivendo com o Pastel, com o companheiro Claudinho, com você, Antônio, e dizer que eu tenho certeza que você, como presidente, vai puxar brevemente também uma live com mulheres negras candidatas a vereadoras. Acho que já fiz. Já fiz. Ah, já aconteceu? As mulheres têm privilégio aqui, sempre as mulheres primeiro. Excelente, excelente. E aí, Antônio, também iria dizer que entre os vários holocaustos que aconteceram no mundo, o holocausto mais violento, mais sanguinário, mais destruidor foi o holocausto contra o povo negro aqui no Brasil. Então, nas reuniões minhas com os judeus, eu tenho colocado muito isso para eles, que para eles serem mais solidários conosco, porque a questão do holocausto também foi fortemente uma tragédia em nossa realidade. Também dizer para vocês, nessa mensagem final, que nós queríamos ver da possibilidade do PDT estudar a possibilidade do Serviço Jurídico Nacional de vocês entrarem como amigos curi em uma ADPF, uma ação direta por descumprimento de preceitos fundamentais, uma ADPF que é o número 635. A DPF número 635. O que fala essa DPF? Essa DPF foi aberta por pressão, por diálogo da comunidade negra com o partido PSB. E com isso, então, conseguimos, através do nosso advogado Daniel Sarmento, advogado voluntário, branco, fazer uma ação que já entrou em pauta na STF e já teve o primeiro voto favorável a nós. E, para resumir, o que fala essa DPF 635? Ela é contra a matança de jovens negros no estado do Rio. Por que estado do Rio? Porque de todos os jovens negros assassinados em 2019, 40% foram assassinados pelo governador com sua polícia mal preparada do Rio de Janeiro. Então, a gente quer solicitar a vocês, PDT, que acione o setor jurídico nacional para imediatamente entrarem como amigos curi, como amigo da corte nessa ação, porque a gente está vendo que essa ação vai ser um barulho bacana. Por que vai ser um barulho bacana? Porque o Fachin já deu o voto dele e não deu a liminar. Nós, como amigo da corte, entramos na ação convencendo o Fachin de que a liminar é urgente e necessária. E, para nossa surpresa, agora, sexta-feira passada agora, o Fachin acaba de dar liminar, proibindo, olha só, proibindo o governador Whitson de fazer qualquer operação policial em qualquer comunidade pobre do Rio enquanto estiver na pandemia. Então, é uma vitória estupenda. Ele está proibindo o governador de fazer ações policiais nas comunidades pobres. Eu pergunto, por que não buscar a mesma coisa aqui em São Paulo? Então, é uma coisa, é outro desafio. O primeiro desafio é vocês entrarem com o amigo da corte. O segundo desafio, pensarmos em fazer algo aqui em São Paulo também. Concluo deixando meu abraço e repetindo. Se vocês querem saber mais informações sobre bolsa de estudo para a universidade, bolsa de estudo para preparatório para quem vai concluir, para quem vai ter a prova do AB, ou bolsa de vagas para fazer TI, basta entrar no site
www.educafro.org.br. Boa noite, um abraço e bom trabalho. E o telefone lá, que é o WhatsApp do Educafro? Tá, o Zap. É o 11 96173 6869. Isso mesmo. Perfeito. Muito bom. Olha, eu queria agradecer aos três, parabenizar pelo conteúdo, pela forma das intervenções, que acrescentou muito na discussão da questão do movimento negro, e nós vamos aprofundar cada vez mais, porque esse partido é um partido que tem muito compromisso com o povo pobre, com o povo negro, com o povo indígena, com as mulheres, com a diversidade, com o movimento comunitário, agora com o movimento axé, ou seja, todos os movimentos que fazem parte desse partido. É um partido diferenciado, Frei, pode ter certeza disso. Um forte abraço a todos e obrigado mais uma vez pela presença e pelas intervenções aqui. Até a próxima. Abraço, boa noite. Tchau, tchau, todo mundo. Fechou, Luizinho? Valeu, Claudinho. Valeu, Pastel. Foi bom? Tá sem som, Luiz Claudinho. Pastel e Claudinho estão sem som. Agora está desgravado, já pode conversar. Foi bom, não foi bom? Foi ótimo.